Olá pessoal, como vocês estão? Estamos começando hoje mais um podcast Pense Nisso. E hoje é para pensar bastante. Olha só, a gente vai ter que pensar bastante aqui. A intenção desse podcast, só para relembrar você, qual é? É trazer aqui assuntos, pessoas que têm uma história de vida que podem agregar na sua vida com aquilo que aconteceu, com aquilo que aprenderam, com aquilo que pode ensinar. Então é para nós pensarmos mesmo. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui, e quando eu chamei ele para estar participando conosco, eu fiquei bem emocionado quando ele disse que viria, porque é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, ele me ensinou muita coisa, grande parte daquilo que eu sou como pessoa e profissional eu aprendi com ele. Algumas pessoas acham que é lenda, porque toda aula que eu dou, palestra, eu sempre comento dele, tá? E o pessoal acha que é mentira, porque nunca vê, né? Então agora, além de ter uma vez aparecido numa foto, ele vai aparecer hoje aqui no podcast, que é o senhor Toshihiro Kobayashi, né? Prazer. Prazer, né, Koba? Que alegria ter aqui o senhor com a gente. Obrigado. Né? Então vamos conversar aí, o senhor tem muita coisa para ensinar, né? Mas contar a história, sim. Tem bastante história para contar. Que bom, seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande ter aqui com o senhor. E vamos conversar um pouco, né? Para a gente começar essa história, o senhor é japonês, né? Isso. Né? Nascido no Japão. Nasci no Japão. Aonde o senhor nasceu no Japão? Nasci numa cidade interior do Japão, né? Mas poderia dizer do Tóquio, uns 150 quilômetros, né? Mais ou menos de carro dá 2 horas. Chamado Monte Fuji. Eu nasci no pé da Monte Fuji. No pé do Monte Fuji. Montanha bonita, né? Minha época, no topo da montanha, tinha uma neve quase ano inteiro, né? E é lugar frio, né? Rachava, quando eu era criança, rachava a mão, é tão frio que, né? E sempre sonhava lugar quente, né? Aí, por isso caiu no Brasil. Isso, caiu no Brasil, mais ou menos assim, né? Apesar de, né, não que eu escolhi Brasil assim, mas por acaso uma oportunidade, né? Como é que foi essa história de chegar, até chegar no Brasil? Como é que foi isso? Depois que tem que contar um pouco antes, né? E para vir outro país, né? Quando eu tinha idade de 20 anos, viajei. Me dei presente para viajar, conhecer outro país, né? Como 20 anos de uma transformação de adolescente para adulto, né? No Japão faz um costume chamado Seijin Shiki, que é Seijin Shiki, uma formatura de adulto, tipo assim, né? Isso. E me dei uma presente para a viagem, mas não queria qualquer lugar que é assim. Aí, por acaso, encontrei uma agência de turismo que tem canal para viajar Rússia, né, na época, né? E peguei isso aqui, comecei entrando nessa excursão um grupo, né? E viajei. E quando cheguei na Rússia, nossa, uma forma, a cultura, a vida totalmente diferente do Japão. Bem diferente, né? Bem diferente. Cidade limpa. Porém, percebi, povo não tem sorriso. Percebi. Obviamente, né, não posso generalizar assim, mas grande parte da pessoa que eu vi não tem sorriso. É totalmente diferente do Brasil aqui. Ó. Apesar de eu não conhecia o Brasil ainda, né? Mas percebi que a pessoa, como se fosse todo dia velório. Entende? Porém, cidade limpa. Diferente do Japão. Diferente do Japão. O Japão não era assim. No Japão é cidade limpa, tudo, mas tem bêbado, tem, né? Isso. Tem um certo... Uma certa alegria. Alegria, liberdade, né? E estranhei esse ponto de vista, assim, ambiente diferente, né? Puxa vida, existe outro mundo que eu não conhecia, né? Aí que me deu uma curiosidade de, não, agora não quero mais só passear. Eu quero viver em algum lugar. Esse cabeça que tinha com 20 anos. Depois dessa viagem.
E também teve outros, assim, que me motivou viagem ou sair do país. Um dia, quando trabalhando numa indústria, eu estava como iniciado eletricista, né, da carreira inicial, eu estava trocando lâmpada do para-raio de um chaminé de uma indústria de química. Aí chegou o terremoto. Puta merda, aquele torre começar a balançar, né? Eu estava agarrado no torre desse para-raio para não cair, né? Aí, alguns minutos, o terremoto parou, desci, mas não, como se fosse nasci de novo, tipo assim, né? Ah, não, eu não vou ficar aqui. Ah, não, de jeito nenhum, né? Não é que é país ruim, mas aquele susto me deu uma... Deu um clique. E tem um outro, mais um. Que tudo juntou, né? Tudo motivou a vinda. Que outro que... Comecei a trabalhar um dia, teve a oportunidade de olhar o olerite do meu chefe, né? Olhei, né? O chefe estava concentrado no olerite, né? E o senhor dá aquela pescoceada, assim. Meu chefe já mais de 20 anos trabalhando. No mesmo essa empresa que eu comecei a trabalhar, né? Aí olhei meu olerite, né? Ué, vou ganhar, depois de 20 anos, vou ganhar isso, né? Peraí. Tem alguma coisa errada, né? Eu sou recém-formado. E cara já 20 anos trabalhando, salário, e diferença do salário é pequeno. Bem pequena. Aqui, operário com chefe, é enorme, 10 vezes às vezes, né? Lá não chega a 2 vezes. É muito nivelado, né? Liberado. Tanto que a gente tem na área de operação lá, engenheiros que poderiam ser gestores e trabalham com operação, né? E ganham praticamente a mesma coisa lá no Japão. Tudo esse tipo de coisas que, né? Começou a abrir meu olho. Eu acho que tem alguma coisa não está me agradando na vida, né? Aí estava moendo aqui dentro. Aí um dia olhei um jornal que, né? Brasil. Eu não sei onde que é, né? Primeiro, né? Como que é, não sei. Mas é outro país que tem oportunidade para morar. Opa! Aí topei esse aqui, candidatei, né? E como foi com a sua mãe dizer que vinha para o Brasil? Quando chegou aí, né? Eu não falo, isso foi agosto, setembro, começou este processo. Aí pedi conta na empresa e final do ano, né? Pedi conta e ano novo e encerrei tudo minha empresa, né? E cheguei na minha casa, mãe, eu vou para o Brasil. O quê? Vou para o Brasil. Filho, você sabe onde que você está falando? Lá come índio. O índio vai te comer. Assim, falou. Né? Mas como que você, mãe, sabe? Não, só está comentando que lá índio, só tem índio, né? Índio come gente. Então, filho, não vai. Já fechei tudo, já vai. Opa. Aí começou a choradeira. Né? Mãe, aí pesquisei, pegou o livro de revista. Porque antes era só livro, né? Hoje é fácil, né? Hoje é fácil. Hoje é muito fácil. Imagina isso há 50 anos atrás. 50 anos atrás. Não tinha nenhum. Só notícia que sai, às vezes na televisão, no jornal, é só a Amazônia ou Carnaval. Um dos dois. As únicas duas coisas que tinha, né? Ou jacaré, né? Onça, assim. Mais nada. Mais nada. Então eu também tinha mais ou menos. Mas eu tinha revista aqui em São Paulo, né? Assim, Rio de Janeiro, que é cidade que parece que tem serviço do eletricista. Então, você não ia me chamar, né? Então, assim. Veio aqui exatamente 50 anos atrás. Exatamente. Dia 14 de fevereiro, eu saí do Yokohama. 14 de fevereiro? De 1973. Fazendo aniversário, Kobayashi. Aniversário de semana que Olha que comemoração boa aqui com a gente. Olha coisa boa. E dia 27 de março de 1973, eu cheguei no Brasil. Então, hoje estamos em 2023, né? Sim. Exatamente 50 anos atrás. Veio de navio. Veio de navio, né? Eu saí do Yokohama
E cheguei no Santos. E... Eles são de Santos. Ah, é? São de Santos, aí. Aí desci no Santos, né? Nossa, primeiro começou a andar a cidade, sujo, bagunçado, puta merda, onde que me enfiamos, né? Assim, lá no Japão, se você colocar pé no rua, calçada para a rua, né? O carro para automaticamente. Não importa se, né? Se tem sinaleiro ou não tem sinaleiro. Se você mostra que a intenção de passar, o carro para. Até hoje é assim. É? Até hoje é assim? Sim. Ainda cidade interior principalmente, né? Aqui não. Quando pensar porque assim, né? Ia atravessar, quase que me atropelou, né? Puta merda. Que educação, né, país, né? Aí olhei a cidade, tá tudo sujo, né? Tem cheio de mendigo. E na esquina cada esquina tem guarda com metralhador. Nossa, aquele época tinha guarda com metralhador. Nunca tinha visto metralhador, né? Pensei que tinha alguma coisa aconteceu lá não, né? Na cidade, mas não. Era normal. Todo dia assim. Puta merda. Que país que veio, né? A mãe estava certa. Mãe estava certa. Naquela época, a primeira vez que quando assim, a mãe estava certa, acho que, né? Não é índio, mas aqui, é pior. Pior, às vezes, pior. Nossa, me deu susto. Mas começou a vida assim, entende? E aí começou a trabalhar onde? Começou a trabalhar em Santos mesmo? No São Paulo, né? São Paulo. Depois foi para São Paulo e dono é japonês, né? Então, para trabalhar não tinha problema com ele. Pois é, essa questão da língua, né? Porque não sabia nada de português, né? Não sabia nada. Nem bom dia. Aliás, né? Estudei um pouco, né? Olhei livro e estudei pouco. Agora acho que dá, pelo menos bom dia. Mas quando chegou aqui, já esqueceu tudo. Não sei nada. Entende? Uhum. Na prática é totalmente diferente. Sala de aula e prática é totalmente diferente, né? E na hora H, nem bom dia não saía. E é interessante que não tem recurso, né? Na época não tinha recurso nenhum que nem a gente tem hoje, né? Pior, né? Do recurso. Antes de qualquer coisa. Tudo que eu escutava vocês falar no português é a mesma coisa passarinho cantando. É o que eu sentia quando os japoneses estavam conversando lá com a gente. É a mesma coisa. Vocês, quando o japonês falando, né? Entre japonês falando, talvez não parece passarinho cantando. Mesma coisa. Né? Puta merda, como que eu vou aprender, né? Se eu conseguir captar, bom dia, boa tarde, né? Eu consigo copiar. Mas não conseguia escutar esse nem bom dia. Este é o problema. Foi o maior problema. Que é não conseguia captar. E na cabeça, Koba, psicologicamente falando, como é que era isso, né? Não entendo o idioma, é muito difícil, o país parece ser bem pior do que eu imaginava. Como é que é isso? Deu medo, deu insegurança, deu alguma coisa? Ou qual é a sensação? Até apesar de tudo, né? Assim, senti um inferno assim, mas medo, nada. Insegurança. Eu vou aprender e pronto. É isso, vou enfrentar, né? Mais ou menos assim, como que chama? Cara e coragem. Cara e coragem, né? Isso. Mais ou menos assim, até hoje, que nem muita gente tem medo de morrer, né? Que nem, principalmente minha esposa é mais assim, é típico assim, é medo de morrer. Assim, desde época, assim, medo de morrer, parece assim, não tem. Ora que, porque, na verdade, vou mudar, sair um pouco, meu pai é bastante religioso, né? E, tipo, igual você, tipo, entre aspas, pastor, tipo assim, no Japão. Então, eu olhando isso aqui, né? E minha vida, diz que, segundo este mentor 50 anos, entre aspas, sofre um pouco. Mas se depois de 50 anos,
a vida. E fato que exatamente acontecendo isso. Uhum. Primeiros 50 anos, eu sofri. Mas depois hoje, né? Pessoa, como se fosse uma pessoa realizada. E hoje vivo muito bem. O senhor trabalhou muito, né? Trabalhei. É. E sofri também. Mas na época, quando... Como chama? Vidente que chama? Vidente, que Olha, futuro? Futuro, né? Isso. Não é bem vidente, mas é Monge que falou isso para mim, né? Você vai sofrer 50 anos, mas depois dos 50, então não se preocupe. Então, eu acho que isso aqui já tinha na cabeça, né? Se você morrer no meio do caminho, ele não ia falar, né? Uhum. Então acho que é esse aqui que tinha na cabeça aqui inconscientemente, né? Então, eu não tenho medo de morrer. Então, até 100 anos, então, já montei até plano de até morrer 100 anos, já montei plano. Já tá, o senhor tem tudo planejadinho, né? Tá tudo na planilha já, não? Tá no planilha, não. Vou mostrar para você, né? Eu fiz, tá na planilha, aí tem a planilha aqui, ó. Eu fiz... Vamos ver a planilha dele. Olha só, Koba. Que legal. Essa comemoração desses 50 anos no Brasil, eu, início do ano, fiz esse até 100 anos. Então, primeiro ano, eu vou viajar, voltar para meu país. Depois, ano que vem, vou comprar carro, trocar carro. E depois, reformar minha casa. Aí depois, vou conhecer o mundo todo, né? Aí, 85 anos, vou entrar na casa de repouso. Vou viver... Vai viver lá mais descansando. 15 anos, né? Já montei tudo plano. O senhor tem tudo sempre muito planilhadinho, né? Planejado. Sempre planejado. Se eu sou cuidadoso, o senhor é planejado. Então, isso facilita a vida, né? não sei se facilita, mas diz que o que você pensa... Na Bíblia está escrito assim, né? Conforme você pensa, assim é. Conforme você pensa em sua alma, assim é. E tem um outro versículo que diz, né? Cuidado com os seus pensamentos, porque a sua vida depende dos seus pensamentos. Né? E o que eu acho legal é olhar assim, 73 anos, né, Kobayashi? 73 anos o senhor está planejando o que vai viver nos próximos 27. Tem gente com 30 que está desistindo de viver. Isso é extraordinário. Conseguir ter essa visão de vida, né? Muito bom. Então, já para aposentar, né, de verdadeira, né? Precisa saúde financeira também. Não é só saúde física, né? A gente precisa saúde física, saúde mental e também tem que ter saúde financeira. Também. Então já está tudo montado, né? Eu e minha mulher, para viver 100 anos, já está tudo certinho. Tudo certinho. Então só agora cuidar da saúde, né? E mental. Aí eu posso viver até 100 anos, né? Aí 100 anos Deus vem buscar. Aí, adeus. Amém. Então, já falei para meus filhos, né? Ó, já está na hora de, né? Então, a partir de 2025, nós vamos aproveitar a vida. Vai começar a fazer aquilo que começou a fazer com 20 anos. Conhecer mundo. Aí volta para... Muito bem. Outro lado, né? Muito bom. Então, né? Onde não sei se paramos aqui, né? A gente estava parando lá no começo do trabalho, que o português estava difícil e tal. Então, né? Começando, voltando aqui, né? Vou sair um pouco, mas... no início foi essa dificuldade de aprender português. Até hoje eu tenho dificuldade de aprender nome da pessoa, cantar música, nossa. Outra coisa, guardo. Aprender a falar nome da pessoa, não guardo. Tem dificuldade, né? Então, foi para, na época, 1974, né? Cheguei em 73 e no final de 73 eu consegui outro emprego, uma empresa chamada Ponta Grossa, empresa chamada Krashiki.
que é fábrica de fio de algodão. Aqui no Paraná? Paraná, Ponta Grossa. Ponta Grossa. Logo na entrada do Ponta Grossa, né? Daqui, né? Uhum. Tem o lado à esquerda, tem uma empresa japonesa que faz algodão para transformar fio de algodão. Aí fábrica, 80% é meninas. Então, trabalhadora feminina, né? Uhum. Então, eu pensei, né? Antes disso aqui, o meu colega sugeriu, Kobayashi, aqui tem chamado Mobral. Não sei se você já ouviu falar. Na Movimento Brasileiro de Alfabetização. Aí tem na escola de noite, né? Tem criança pequena, idoso, tem toda a idade que tem que aprender a falar ou que aprender a escrever português, né? Aí ele levou e apresentou ao diretor, esse japonês que não fala nada, que quer aprender. Aí, depois do trabalho, foi... Isso já fazia quanto tempo que estava aqui? Quanto tempo estava no Brasil já? Final de 73. Então fazia quase um ano. Não chegou a um ano. 8 meses. 8 meses. E nada de português até aí? Não, até aí quase nada. Não entendia nada. Tudo tchau. Né? Então, o chefe de trabalho e falava japonês. Então, para trabalhar, não tinha tanto problema. Mas com colega já começou a dificuldade, né? Aí levou essa escola e comecei a aprender. Até 3 meses, mais ou menos, eu consegui acompanhar. Depois disso que já... A gramática como é que é? Verbo não sei o quê, né? Conjugação já não conseguia. Conjugação não sei o quê, de, da, do, de... confundiu tudo, né? Começar a palavra feminina é a não sei o quê, né? E o masculino é o não sei o quê, né? Aí tem final quando letra A é feminina. O final o é masculino. Já e confundiu tudo. Aí tem uns que não termina o nem a e não sei o que lá, né? Aí fudeu tudo. Não Largou. Mais, né? Aí a gramática não vai. Aí desisti. Porém, eu preciso aprender, né? E o que eu faço? Pensei. Aí, um dia, conversando com menina de fábrica, começou a falar alguma coisa, né? Aí, puta merda, acho que vou namorar. Se eu namorar, eu aprendo. Acho que namorando, acho que aprende, né? Beijinho, que não aprende, né? Assim, né? Aí, escolhi uma menina, comecei a atacar, levando, como chama aqui, que coloca na... Brinco, aqui, né? Colar, broche, não sei o que lá. E comprando na loja, né? Comprando presentinho. Comprando presentinho. Aí começou a atacar. Aí começou a namorar. E casa casa dela, né? Final da semana. Aí noite, à tarde, noite, né? A gente começou a conversar, né? Aí com dicionário já. Eu ainda não sabia falar direito, né? Então eu abri dicionário, procura dicionário, palavra japonês e tem lado tem português. Eu quero esse aqui, né? Você quer água. Esse aqui é água, né? Esse aqui é copo. E assim, aprendendo. Porém, não guarda aqui, né? Uhum. Aí, dia seguinte, o que era mesmo? Água. Não. Xícara. Copo. Assim. Kobayashi. Ontem já falei. Anteontem já falei. Acabou o namoro. Não, até que, né? Até que deu. A menina tinha paciência, né? Nossa... Tem muita paciência. Aí deslanchou. Um dia foi, né? Parece que vira a chave, não é, Kobayashi? Acho que sim. Tipo assim, de repente, 2, 3 meses, acho que, namorando com ela, começou a deslanchar. Porém, o problema é que começou a usar forma feminina, né? Quando menina fala um jeito, né? Uhum. Quando o homem fala outro jeito, né? Tipo assim, Obrigado, isso. Eu comecei a falar obrigada, né? Kobayashi, não é obrigado. Tá certo, né? Começou a trocar. Começou a trocar. E assim, né?
Esses com que é dificuldade, mas também... E dá para dizer que se adaptou no Brasil em quanto tempo, assim? Acho que 1 ano e meio, 2 anos, acho que, né? 2 anos. Foi para realmente a gente alguma coisa conseguir falar, gostar, né? Comidas, tudo. Fisicamente, né? Não só falar, mas fisicamente comida é diferente. Muito diferente, né, muito Kobayashi? Muito diferente, muito gordurosa, né? Pesado. Então, adequar, até feijoada, tudo isso, né? Adequar foi difícil. Hoje como tudo, né? Mas ainda prefere comida japonesa, né? Ainda prefere comida japonesa. Principalmente agora a idade, né? Tenho evitar um pouco de gordurosa, né? Então, mas engordou um pouco na época, né? Também. Falando português um pouco, né? Essa diferença tem algumas palavras sinônimos, né? Por exemplo, muito e bastante. Em japonês, é tudo bastante grande, tipo assim. 2 igual, muito e bastante. Aí quando um dia fui no restaurante, né? O garçom estava colocando arroz para mim, né? Na época da churrascaria, né? Aí, em vez de falar muito, já chega, né? Bastante. Bastante. Ele colocou mais ainda. Não, bastante! Ele mais ainda. Eu não sabia para, né? Aí teve que segurar. Segurou a mão dele. E prato cheio de arroz. E nem era Gohan, né? Aí o colega explicou para Kobayashi. Não é bastante, muito. Qual a diferença de muito e bastante? Muito é você já excesso. Bastante é colocar mais. Esse tipo de coisa aconteceu. Aconteceu toda hora. Né? Então... E como foi desenvolvendo, Kobayashi, a questão, né? O senhor estava lá em Ponta Grossa, aí depois começou a falar o português, aí do português já estava namorando, e aí começou a procurar outro lugar para trabalhar. Como que veio parar em Curitiba? Aí, quando chega mais ou menos 1976 agora, né? Entrei no Furukawa, esse Ponta Grossa foi em 73, né? Final de 73, no início outubro do 73 foi Ponta Grossa. Aí outubro do 76, exatamente 3 anos, né? Vim para Curitiba para trabalhar na Furukawa. Que um dos colegas do trabalho que Kobayashi, Curitiba tem outra empresa que está abrindo, uma empresa japonesa chamada Furukawa. Opa! Aí veio para cá. Começar a fabricar cabo. Fabricar cabo. Também fio. Fio. Engraçado, né? Sempre fio. Né? Sempre fio. E acabou ficando até aposentar no Furukawa. Ponta Grossa ainda, de certa forma, tem uma limitação. Por exemplo, comida japonesa já quase não tem. Curitiba já tem. Né? Então, na época, vim para Curitiba comprar comida japonesa, às vezes. E cursos, outras coisas também, Ponta Grossa não tem. Então, já 3 anos já começou a falar mais ou menos, já, né? Deu para trabalhar como brasileiro, tudo. E senti falta dessa atualização né? Tecnologia, tudo, outras coisas também. Queria fazer curso, mas... Não podia lá, né? Não podia lá, né? Então, aí eu acho que vou preparar para chefe. Aqui está muito limitado para mim já, né? Já aqui já está começando a andar. Eu, no Ponta Grossa também, desde a construção da fábrica. Estava terraplanagem e construiu, né? Subestações, tudo, instalação. E máquinas começou a entrar, trabalhar, né? E com certa estabilidade que chegou. Aí começou aqui também terraplanagem, começou a trabalhar, né? Construir. Mesma coisa, né? Aí, graças a Deus, até, né? A fábrica começou a crescer, né? Sim. Começou a cabo telefone, depois eletrônica, depois fibra ótica. Então começou assim,
não para mais. Eu sou do tempo que era mais eletrônico e metálico, né? Nessa época. Porque a gente se conheceu na fábrica, né? Ele me contratou, na realidade. Né? Aí começou a desenvolver. E essa diferença de cultura, Kobayashi? Porque hoje o senhor trabalha com consultoria, né? Hoje, né? Eu nem apresentei ele, mas Kobayashi hoje ele trabalha com consultoria. Trabalhou há muito tempo como gestão na fábrica e tudo mais, né? Essa experiência tá sendo muito positiva hoje. Isso. E como é essa questão dessa diferença de cultura, né? Porque no Japão tudo certinho, né? Tudo dentro do quadradinho. Chega aqui não é assim. Como é que se relacionava? Não fala a língua e ainda tudo atravessado, assim. Porém, né? Essa cultura, eu acho que muito engraçado. Cultura é diferente, mas ser humano é mesmo. Isso é importante. Esse ponto é importante. Usar exemplo aqui, tá? Quando vocês falam nordestino, qual imagem você tem? Né? E pessoa do sul, nordestino? A gente tem uma imagem de, né, nordestino um pouco mais devagar, um pouco relaxado, assim. Tem mais essa imagem, eu acho que, né? E, inclusive, né, até pouco tempo, quase 5 anos, trabalhei em empresa do Fortaleza, né, fazendo consultoria. Quando foi primeira vez, né, o japonês, aqui é Nordeste, é diferente do Sul, é que cultura é diferente. Ah, é? Mas minha experiência não é isso, viu? Como? Aqui no Fortaleza, você já viu a cidade? Realmente, Fortaleza, por exemplo, né? Centro da cidade é limpo, bonito, né? Aquele é cidade de turismo. Mas entra em volta, um pouco atrás, entra um pouco de mais fundo, nossa. Todo lugar tem lixo. E descuidado. E pessoa joga fora. Não tem educação. Né? Esse aqui que o diretor da empresa comentou, que aqui não tem educação, não tem disciplina. Lá no sul é totalmente diferente. E o senhor daquele seu jeito? Tá bom. Tá bom. Aí, esse diretor da Fortaleza, essa empresa é um diretor de concorrente da Santa Catarina, que é dois amigos, né? Aí, tá bom. Aí tive uma oportunidade de diretor do Fortaleza visitar a Santa Catarina, esse concorrente, né? Aí outro concorrente também fabrica o mesmo produto, que é totalmente diferente, bagunçado. Aí também no Fortaleza, uma empresa vizinho, que é totalmente fabrica limpo, organizado. No mesmo lugar? Mesmo lugar, mesma cidade. Isso quer dizer que não tem nada a ver com a cidade. Tem nada a ver com cultura da região. Não tem nada a ver daquilo que é falado, né? Tem a ver com aquilo que eu conduzo. Japonês, você tem razão. Teve que mostrar, né, Koba? Normalmente, né, tem que mostrar, né? Se não mostrar, não acredita. Aí começou a andar, deslanchar, né? Implementação do sistema Toyota de produção que a gente chama, né? Lean Production System, que é a minha especialidade, que desenvolver pessoa. Mas aí quando a gente chega, por exemplo, Kobayashi, esse é um ponto interessante. As pessoas não estão acostumadas com isso. E elas são taxadas que não conseguem fazer. Isso. Né? Ah, você não consegue fazer. Aí chega Koba, o japonês, né? Chega o japonês e começa a conversar e tal. E aí como é isso na cabeça das pessoas que sempre foram dito para elas que elas não poderiam? Que elas não conseguem? Como é que o senhor trabalha isso? Uma das coisas que fiz é levar para Furukawa. Então, vários clientes eu levei Furukawa. Que lá no fibra ótica não tem mezanino em cima. Sim. Quando entra, sobe em cima, consegue olhar aquela área de fibra ótica inteira. Nenhum pingo de sujeira. Tudo organizado. Tudo alinhado. Ó, aqui não tem nenhum japonês.
Só o brasileiro trabalha, né? Aí, o pessoal olhando aquilo, né? E não é uma máquina, um operador. Uma máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, um operador. Um operador. Então, quando entra na Furukawa, a maioria do visitante surpreende que cadê o operador? Você não vê o operador. Máquina rodando sozinho. Não, esse operador cuida de várias máquinas. É diferente. Então, além de organizado, disciplinado e gestão visuais que tem tudo clara, pessoa não é questão de apenas cultura. A questão é a gestão das pessoas, desenvolvimento das pessoas, né? Então, assim que uma das coisas que eu, quando assumi produção, né, foco no desenvolvimento das pessoas. É o fator mais importante de qualquer lugar. Mas lema do Toyota nós não fabricamos apenas carro, nós fabricamos pessoa. Assim que fala. Fabricamos pessoa. Não fabricamos carro. Nós fabricamos carro. Ou pessoa. Carro é uma consequência. Assim que Toyota coloca. Né? É isso mesmo. Então, né, se você fabricar pessoa, ou seja, outra palavra, né, desenvolver pessoa, resultado é consequência. Entende? E é chocante, né? É muito chocante. Então, né, várias empresas que trabalhei dando consultoria, né, torna amigo muito, né, em função desse eu trabalho muito pessoa. Então, quando eu estava na Furukawa, eu nunca aprendi a fazer cabo, mas sim aprendi a trabalhar com pessoa. Então, aquele grupo de autogestão, né? Esse grupo de autogestão que o senhor inventou, ele entregou um livro para mim uma vez chamado Empresa Sem Chefe. Eu falei, perdi o emprego, né? A cabeça que eu acho que uma boa parte das pessoas pensaram isso, né? Porque eu era um supervisor na época. E aí o senhor trouxe uma cultura nova dentro da cultura que já tinha dentro da empresa. Como é que foi isso? Desde começar a convencer que ia funcionar, falar com todo mundo, começar diretoria, tudo, ou simplesmente foi fazendo? Não foi fácil. Então, por exemplo, né, grupo de isolamento fizeram boicote. Eu lembro. Parou a fábrica. Nossa. Eu até pensei, né, fiz cagada. Né? Mas todo mundo levei no gramado, né, atrás da fábrica que não tinha fibra ótica ainda, né, na época, né? Sim, eu lembro. Tava batendo no vazio, tava gramado, tudo ainda, né? Nem gramado, mato. Mato mesmo. Isso, então chamamos todo mundo lá, senta aqui. Aí fizemos tudo, volta, comecei a explicar, batendo, né? Como eu disse, né? Água mole, pedra dura, né? Nossa, sofri. Mas o senhor não desistiu, né? Não desisti. E deu certo. E acho que esse grupo que eu tive mais resistência, que mostrou, acho que, mais resultado. Né? Outro também, assim, modo conduzir para, né? Não adianta, como eu disse, né? Corrente rompe o lado mais fraco. Então, tem que fazer, desenvolver uniformemente. Então, trabalhei, mas apesar de tudo, esse grupo que resistiu mais, no final, foi mais forte, né? Então, essa experiência, para mim, é como dentro de carreira profissional, esse foi mais valioso que eu tive, né? E comecei a acreditar a pessoa. Realmente. Foi ali que o senhor começou a acreditar ainda mais, né? Isso. Então, né? Produtividade dos 5 anos aumentou, mesmo quantidade, 100 e poucas pessoas na eletrônica, triplicou. Entende? Dos 5 anos. Então, né? Essa experiência, assim, hoje, inclusive essa empresa de Fortaleza,
que faz eletrodoméstica, tem 3.000 funcionários. Né? Tem fábrica de geladeira, refrigerador, né? Freezer, de fábrica de fogão, fábrica de botijão de gás, né? 3 fábricas no mesmo terreno. E desenvolvi, acho que 4 anos que trabalhei, 5 anos, acho que. Dobrou. Produtividade. Né? Então, e só trabalhando com pessoas. Só com a forma de pensar. A produtividade dobrou, fazendo melhorias de processo, óbvio, melhorias de máquina, mas trabalhando a cabeça das pessoas. O resultado está na mão das pessoas. Máquina faz, obviamente, né? Mas se a pessoa não tiver, máquina não produz. Um dos maiores sustos que eu tomei quando eu comecei a trabalhar com vocês lá foi que tinha lá um Dishuken. E aí o nosso amigo Divino foi lá e cortou uma máquina no meio, a Cordeira S. Eu falei, meu Deus, como é que o cara vai e corta uma máquina no meio numa reunião que a gente fez? E eu lembro que a produtividade aumentou em 170%, acho, de preparação, a velocidade de preparação. Por um corte que eu nunca faria aquilo. né? Não, nunca faria isso. E aí foi conversado e depois de 20 horas de trabalho foi feito. Né? Então, o senhor pode explicar um pouquinho sobre essa metodologia de Shuken? O que ela faz com a cabeça da pessoa? É bem interessante. Esse Jishuken em japonês é Jishuken, né? Ji é eu, Shu é principal, protagonista, assim, né? E Ken é estudo. Então, grupo de estudo do problema que eu tenho, tipo assim, né? E essa metodologia é trazer pensamento, trazer um pensamento mais diversidade, tipo assim, ou seja, trazer ideias de ângulos diferentes, ou seja, né, mistura, por exemplo, exagerando, um determinado problema que você tem, chamar médico, engenheiro, advogado, enfermeira, né, trazer a profissão, estudos diferentes para resolver um determinado problema. Esse é chamado Jishuken. Uhum. Quando você traz pessoas diferentes para resolver um determinado problema, assim, tipo, eu uso o exemplo, né? Para 60 ou 20 graus para Fortaleza, no nordestino, é quente ou frio? 20 graus é frio. Frio, né? Para eles. Sim. E para pessoal do sul, 20 graus? Verão, calor. Verão. Certo. Ué, mesmo 20 graus, tem uma opinião de frio. E o outro fala que quente. Certo? Mas um dos está errado? Os dois estão falando a verdade. Os dois estão falando a verdade. Mas a resposta é diferente. Entende? Então, né? Qual tem que ser então nosso comportamento em relação a isso? Então você está errado. Não, para mim está quente. Não, para mim está frio. Só isso, apenas divergência. De pensamento e sentimento. Isso, né? De sentimentos. Que os dois estão falando certo. Os dois sentem isso. Isso. Que é verdade. Certo? Para eles é verdade. Porém, tem diferença. Então, o que é mais importante? Mas espera aí. Pessoa do sul, né? Paranaense, ou gaúcho, por exemplo. Mas por que nordestino está falando quente? Ou frio? Para mim está quente. Começar a olhar atrás desse pensamento. Entende? E nordestino pensa, gaúcho, olha gaúcho, mas por que para gaúcho é quente? Para mim está frio. Por causa disso. Olhar atrás desta razão. Além daquilo que você está vendo. Isso.
este desenvolvimento que é o objetivo de Shuken. E isso traz produtividade extraordinária. Extraordinário. Você olhar além do problema. Além do problema. Porque o que é a maior dificuldade que as pessoas têm é fica focando aonde? No problema. É o problema, é o problema, é o problema. Não. A minha visão tem que ser além de. Acima disso. Esse foi um aprendizado que eu tive assim extraordinário na vida. Olhe para frente do problema, não olhe para o problema. O problema ele está ali, mas é só circunstância. Isso. É só circunstância. Isso. Então, né, muitas vezes, né, a gente confunde problema e causa, tipo assim, entende? Isso é bom. Isso. Então, né, falta de dinheiro é muita gente, não tenho dinheiro, esse é problema? O que vocês acham? É problema ou não? Não tem dinheiro, é problema? Eles disseram aqui que é problema, gente. Mais ou menos. Tem a Lê tá dizendo que é mais ou menos. Para ele é problema. Então. Muita gente, não tem dinheiro. Qual o maior problema? Quando pergunta, não tem dinheiro. Falta de dinheiro. Não sei. Falta de dinheiro não é problema. Falta de comida. Passando fome, esse é o problema. Eu estou passando fome. Esse é o problema. Que muitas vezes eu passei já, né? Pouco, né? Quando eu cheguei aqui. Agora, falta de dinheiro é causa desse problema. Então, quando a gente errar esse problema, coisa desviando e não chegar... Por isso que tem aquela técnica do 5 porquê, né, Koba? Isso. Dá um exemplo de aplica 5 porquê para nós aqui. Um exemplo. Se falar 5 porquê, né? Primeiro importante é identificar o problema. Conta a história, né? Dono do prédio que aluga para o escritório para várias empresas, né? E tive reclamação do moradores, do inquilino, né? Inquilino que chama? Inquilino. Que aluga, né? Sim, inquilino. Elevador está muito demorado, muito devagar. E todo mundo reclamando para dono do prédio que aluga, né? Aí o dono chamou a empresa de elevador de manutenção. Isso. E tudo que ele sugeriu custa caro. Porque o prédio é velho já, né? Então, elevador Aí chamou todos os funcionários, né? Do que trabalha. O cliente do morador inquilino está reclamando. Então, né? Aí, um dos funcionários falou uma ideia bem esquisita. Antes de falar do resposta, né? Uhum. Nesse ponto de vista, qual é o problema que você considera do elevador? Elevador. Dá para mexer na área de polia dele, dá para né? polia, dá para mexer na motorização, alterar o diâmetro de polia, eu vou aumentar a velocidade. Aumentar a velocidade. Sim. Né? Sim. Porém, a ideia do funcionário é: chefe, vamos colocar espelho no lado do elevador. Espelho? O que tem com o problema do elevador? Não tem nada, mas a pessoa vai ficar olhando no espelho e não vai nem perceber que tá com problema. Que tá demorando muito. Exatamente. Olha que absurdo. Eu já ia mexer na polia, mecânico, né? Então, a gente olha, o problema é elevador. Mas o problema não é elevador. O problema é reclamação do cliente. Sim. Então, para dono, eliminando a reclamação... Resolveu. E colocou o espelho. Ninguém mais reclamou. Por quê? Quando chegou no elevador, aperta o botão e já começa a arrumar cabelo, arrumar a gravata. E quando passou assim, então, aquele demora... Não é mais. Não é mais problema. Então, o problema onde está? Não está no elevador. Não. Este modo de olhar que a gente tem que pensar. E é isso que o senhor desenvolve o tempo todo, né? Isso. Olha só. Este olhar que a gente precisa. Me quebrou a perna, olha só.
Ele me pegou, ele me conhece. Né? Às vezes a gente... elevador lento, então vamos aumentar, trocar novo. Aí custa. Custo. Aí o funcionário pensou, não, o problema é reclamação. Então, Vamos resolver a reclamação. Reclamação. Okay? Então, enquanto está esperando, tiver espelho, a gente arruma cabelo, arruma gravata, arruma roupa, né? E passou. E na hora que terminou, o elevador está chegando. O problema é aquele tempo que não fazia nada. Né? Aí arruma coisa para reclamar, né? Aí eu... Então, este é visão. E desenvolver isso nas pessoas. Isso. Muito exercício? Muito exercício. Então, ando fábrica, né? Quando o operador carregando o produto. O que é isso? O mais engraçado assim, tem alguns engraçados. Isso, conta umas histórias engraçadas aí, Kobayashi. Quando eu estava andando fábrica com gerente de fábrica, né? Gerente de fábrica estava capacitando dentro da fábrica para a gente fazer, apontar pontos de melhoria. Porém, eu não entendo nada de processo. Nunca trabalhei, né? Primeira vez que vi na fábrica. Então, não entendo nada. Mas, quando andando, eu vi um cabo de vassoura. Na esquina um pilar que, né? Estava encostado um cabo de vassoura. Mas quando olhei, não tem vassoura. Só o cabo. Só o cabo. Aí, estranho. Chamei o gerente. O que é isso? Olhou aqui. Cabo de vassoura. Eu sei que cabo de vassoura. Mas por que está aqui? Aí ele também olhou. Não sei. Aí chamou o líder, o supervisor também olhou. Não sei. Aí o supervisor chamou o líder, ele olhou. Esse é para desenroscar, esse chapa que... O quê? Não, essa máquina é de corte de guilhotina. Ele de vez em quando enrosca no saída e não sai, ele tem que destravar para com esse cabo de vassoura. Legal. Mas por que trava aqui? Quando tem rebarba no corte da chapa, quando rebarba, esse rebarba enroscará. Entendi. Então por que tem rebarba? Perguntei. Esse é 5 por quê? Esse é 5 por quê? Isso. Por que enrosca? Porque a guilhotina não corta. Por que a guilhotina não corta? A faca tá ficando, como que chama? Cega. Tá sem fio. Então por que não afia? E assim, qual que é melhor? Afiar uma vez, para não parar? Ou ficar parando cada pouco para desenroscar? Toda hora parando, desenroscando, máquina parando sozinho, né? Quando desenrosca, máquina sensor detecta, a máquina para. Entende? Aí o gerente olhou, puta merda. Eu nunca vi isso aqui. Mas como é que a pessoa só sente isso, né? On the job. No local de trabalho. Se você não desce no posto de trabalho, você não vê o que está acontecendo. A gente não gerencia sentado numa mesa. Não, gerente. Então eu ando fábrica, faz assim. Mostra aqui. O que é isso? Aí começa. Então, cabo de vassoura, que eu identificou. Problema na faca. Problema de fábrica da máquina. Entende? E era só um cabo de vassoura encostado numa coluna. Entende? E nunca tinha entrado na fábrica. Nunca tinha. Entende? Só olhando aqui. Eu não sei o processo, como que funciona, né? Eu sei máquina, que, né? Já trabalhei em manutenção. Mas, para mim, não interessa a máquina como funciona. Mas como administra isso. E outra empresa aqui, também, uma empresa de construção metálica. Ele faz shopping center, barracão, né? Uhum. E chegou numa máquina, também uma corte de guilhotina também, coincidentemente, né? E no corredor, do lado da máquina, no corredor, estava dentro do corredor, de canto do corredor, né? Chapa dobrado, tipo U. Tipo banquinha. Aí eu olhei aqui, também junto com o gerente, né? Que é isso? Perguntei para o gerente. Aí o gerente também olhou, é banquinha. Eu sei que é banquinha, mas para que isso? Aí chamou o operador. Que é isso? Por que tá? O gerente perguntou. Não, para sentar.
Você é que para sentar, porque é banquinho mesmo, né? Ah, não, porque a gente tem que organizar a chapa que cortou, né? Ele corta aqui, a chapa corta, ele cai no chão. E depois tá aí tudo aleatório, cai tudo misturado. Então tem que depois a gente organizar o operador sentado. Pegar aqui, pá. Em vez de fazer em pé, né? E banquinha baixinho, né? Dessa altura, sentado, organiza. Fica mais ergonômico. Isso, ergonomicamente tá certinho. Ergonomicamente certo. Oh, certíssimo. E depois de organizado, coloca no carrinho e leva para outro processo. Aí eu olhei lá, né? Aí achei um carrinho com a altura. Só para experimentar. Traz aquele carrinho lá. Traz aqui, ó. Aí ele trouxe aqui. Pode bater. Tá. E cortou caindo tudo no mesmo. Em cima do carrinho. Em cima do carrinho. Aí todo mundo olhando aqui, né? É verdade. Né? Já não precisa fazer mais nada. Tá tudo virado, mas não tem problema. Já pode levar sem fazer nada. Carrinho, empurrando o carrinho, levou para... Aí o gerente olhou, né? Puta merda. É assim. Por que não vimos isso, né? Japonês que nunca vi aqui, primeira vez que vi aqui já... Mas o problema é que tudo vira paisagem, né, Kobayashi? Vira paisagem. Né? Tudo que você está vendo no dia a dia, você... É como pintura de parede, né? Você vê e se perde. Esses pequenos detalhes. Isso tá aqui, né? Tá na mente, tá na forma de pensar, na forma de olhar. Isso. Né? Eu sempre falo, olhar diferente, pensar diferente, fazer diferente. Essas 3 palavras. Olhar diferente, pensar diferente, fazer diferente. Olhando igual, pensando igual, fazendo igual, você é mais um. Mais um. Apenas. Quando você olhar diferente, pensar diferente, fazer diferente... Presta atenção nisso. Isso. Você é... Diferente. Diferente. E tá acima. Né? Se você quer crescer na sua vida, não importa onde você está. Tem que começar a olhar diferente, pensar diferente, fazer diferente. Senão, você é mais um apenas. O senhor pode puxar um pouquinho? Isso. Né? Então, sempre no treinamento, no aula que eu faço, né? Essas 3 palavras que coloco. Não é máquina que faz a diferença. Essa máquina, e mesmo máquina, seu concorrente... Tem. A diferença está na pessoa que está atrás dela. E por que o outro está fechando, aqui tem trabalho. Porque você pensa diferente. Falar sobre esse lance de pensar diferente e tal. Uma vez eu estava conversando com você. E aí você me explicou sobre Kiki. Né? Ki? Ki. Né? Vamos explicar o que é essa expressão japonesa. Escreve em japonês, né? Ki, ki. Esse primeiro ki é oportunidade. Segundo ki é perigo. Né? Então, Kiki é crise. Crise é, escrever junto, oportunidade e perigo. Então, eu uso o exemplo de, né, aquele vento. Para aquele vento que você tem, para algumas pessoas, para motivo para esconder esse vento forte. E tem para algumas pessoas oportunistas, né, é colocar gerador heróico ou, né, e gera energia do vento. Moinho, né, de vento. É uma oportunidade. E para outros, esse vento pode ser perigo. Perigo. Quem está na navio, por exemplo, né? Perigo. Então, tem que esconder. Mas, iate, né? Normalmente, iate tem que receber vento e vai para, né? Sim. Sentido do vento. Mas tem aquele que, sabe, profissional, ele... Consegue fazer com ele invertido. Invertido, né? Faz zigue-zague e ele ir para frente contra vento. É isso que a gente precisa. Entende? Recebendo o vento para trás e vai para frente, qualquer um faz. Né? Então,
eu penso sempre assim, toda crise, né? A gente tem uma oportunidade de a gente olhar diferente, pensar diferente e fazer diferente. isso foi uma coisa que os japoneses desenvolveram bem, né, Koba? Porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial, era bem complicado, né? Complicado. E aí num dos cursos que o senhor dá, o senhor fala sobre aquela questão de utilizar, inclusive, a espinha do peixe, né? Para que era usada a espinha do peixe? Não é utilizar, né? Não, utilizar não, consumia, né? Isso. Era consumido Não isso. desperdiçar nada. Não desperdiçar nada. Fala sobre desperdício. Isso. Desperdício é interessante. Desperdício, esse aqui, sentido, né? Quando eu era criança, o japonês não come muito carne, muito caro, né? Porque custa quilo de carne $100, mais ou menos, né? Uma carne normal, né? Custa $100. Que nem aqui dá quase R$500, né? Hoje, sim. Né? 1 quilo de carne, né? Não é aquele carne de primeiro, mas carne razoável custa $100. Então, peixe é mais barato. Porém, minha mãe fala, né? A gente sobreviver, a gente mata uma peixe, mata uma vida. Então, tem que agradecer para a gente viver. Eu mato alguém, alguma coisa que vivo, eu sobrevivo. Então, já que matou, eu tenho que aproveitar tudo, cabo a rabo. Então, carne, sim, a gente come assado, tudo, né? O sashimi, né? Peixe cru. E quando sobra só osso, antes de comer osso, minha mãe fazia sopa. Só tem osso e cabeça. Sim. Coloca na água, com sal, né? Faz miso, né? Aquele sopa do caldo, do massa de soja, né? Sim. E faz sopa. Muito gostoso. E depois que fez sopa, tira tudo, né? Fica realmente, literalmente só fica osso. limpo, fica limpinho, fica só espinha. Isso. Aí minha mãe colocava no sol, seca. Tira a umidade. Aí depois secou, coloca no forno, faz torradinho. E vira igual batata frita, um pouquinho mais duro. Então, quando eu era criança, minha lanche é o espinho de peixe. Mãe, com fome. Quando chegar em casa, minha mãe dava prata. Quando eu olhava, osso. E de novo, né? Se não quiser, não precisa comer, né? E até comer, minha mãe repite. É assim. Então, se a gente, né, almoço, janta, se a gente não comer, já outra refeição era a mesma coisa. Até comer, minha mãe é assim. Então, aproveitar cabo a rabo. E cabeça não dá, né? Criança não dá para comer. Então, minha mãe coloca no forno, deixa bem torrado e não fica queimado, né? Torrado. E batia. Faz farinha. E colocando a comida. Como proteína, um tipo de proteína. Isso. Nem percebe, porque já tem todo o sabor, o cheiro já saiu na sopa. Então, literalmente, que dê a cálcio, né? Não tem gosto, não tem nada. Então, porém, se colocar na comida, alimenta cálcio. Que a gente não tomava muito leite, porque leite também é importado, né? Não tem muito vaca para sustentar tanto japoneses, 200 milhões na época, quase, né? Isso, de população, não tinha tanto leite. Então, a gente comia esse osso. E, inclusive, né, tem outra história que, quando eu era criança, o japonês comia arroz, né? Principal, né? Então, como eu era criança, a gente não limpava tudo. Prato, sobrava 2 grãos de arroz, né? A minha mãe olhava aqui, né? Não falava nada, só olhava aqui, mostrava prato. O que foi, mãe? Quando eu olhava aqui, tem um prato. Primeiro, minha mãe já batia, pá, bate a cabeça já. O que foi, mãe? E quando eu falava, olhava prato. Aí eu olhava prato, tem grudado 2 arroz, de grão de arroz. Ah, mãe, são 2. Filho, esse 1 grão de arroz, você sabe quantas pessoas dedicado para fazer esse arroz? Assim que todo dia, toda vez que quando eu deixava assim, minha mãe repetia. Ah, já sei, mãe. Né? Você sabe por que você faz isso? Né? Desde plantação, né? De fazer semente, e plantar, e colher, e trazer, e a gente comer. Dezenas de pessoas foi dedicado e você... Jogando fora.
mas não posso perdoar, né? Então tem que agradecer, tem que ter gratidão, né? Então esse ensinamento que desde criança. E hoje essa prática é levada para dentro da fábrica, porque tem muito desperdício, né? Sim. Qual é o maior desperdício? Sim, então Hoje, que se eu ver assim nessa prática toda, é tempo, é material, é o que o maior número de desperdício que a gente tem hoje? Eu diria, né, sempre falo no trabalho, materiais, muitas vezes recupera. Hoje eu trabalho na fábrica Santa Catarina, fábrica de papel higiênico. Nossa Senhora, desperdício de material. Mas bota tudo no forno. Vai lá, derrete, forno, vira pasta isso, moedor, volta de novo. Nota. Então, eles não vai pro reciclador, não tem noção. Noção de perda. Mas tempo que você perdeu para fazer tudo isso. Não volta mais. Entende? Então, né? Eu sempre dedico muito ao tempo que você perdeu, não volta mais. Seu dinheiro, você trabalhar, você dinheiro volta. Mas seu tempo que você gastou, viveu esse tempo, não volta mais. Né? Então, toma cuidado. Seu tempo só tem 24 horas. Você não pode vender, não pode comprar, né? Não pode fazer nada. Você tem 24 horas. Se aproveitou, foi. Não aproveitou, também vai. Foi igual. Igual. Então, 24 horas é igual para todos. Não tem preto, negro, né? Branco ou amarelo, japonês ou negro. Não tem. É todo mundo igual, 24 horas. O que você faz nessas 24 horas é responsabilidade tua. Então, né? Materiais, outros, é desperdício. Porém, ainda volta. Mas seu tempo, sua vida, não volta mais. Então, tome cuidado. Aproveite. Quer crescer na vida? Então, use seu tempo adequado. Né? Então, sempre no treinamento, na aula, do trabalho, né? Por causa disso, você perde tempo, que não volta mais. Né? Então, esse visão que eu transmito no trabalho, na consultoria, né? Que é, se a gente não olhar, o tempo vai. Qual a história mais engraçada que tem desses processos, assim, que... Tem um monte de história, né? Já teve algumas aqui, né, do cabo de vassoura e tal, mas qual a mais engraçada, assim, que quando lembra dá vontade de rir? Assim... Ser divertido, né? Divertido, assim... Mas dentro de trabalho, acho que não tem, não. Divertido, assim, não lembro. Mas... Dessa diferença de cultura, do jeito de fazer, do jeito de pensar. Né? Dentro de fábrica, que eu trabalhei quase mais de 30 anos, né? Acompanhei desde o início de alguns operadores que percebi diferença, né? Aproveitamento do tempo. Alguns e da volta no ônibus do Furukawa, né? Vim dormindo, né? Eu normalmente vim de carro, mas de vez em quando vim de ônibus, né? E observava, depois que assumi produção, né? Vim com o pessoal da fábrica e percebi que, né? Alguns olhando, estudando, alguns dormindo, alguns bebendo, né? Comportamento diferente, né? Então, uso esse aqui, companhia quase durante 30 anos, realmente aquele que é dedicando, usando o tempo. O resultado é outro. O resultado é outro. Né? Então, alguns que hoje vê, né? Tempo atrás, um operador que me assustei. Mora na casa, mansão que mora. E tem ainda uma dúzia de casa alugada. Loja, residência. Temos que comentou, né? Primeiro sofri quase metade do meu salário comprar tijolo. E aí, quando eu terminei primeiro casa para alugar, e esse aluguel construiu outra casa.
e aluguel de 2 casas, terceiro casa. E cada vez mais acelerado. E hoje tenho 10 casas alugadas. Eu estou aposentado, sem precisar fazer nada. Né? Então, esse a visão de aproveitar o tempo. Por exemplo, né? 2 operadores ganham igualzinho. Uhum. E esse aqui aproveitou o tempo, ele mesmo montou uma casa, meia água. E alugando isso aqui, contratou pedreiro, terceiro, quarto, quinto. E construiu o que construiu. E a casa dele é uma mansão que ele mora já. 400 metros quadrados. E com caminhonete. O mesmo operador, na mesma máquina. Mesmo setor, mesmo tempo, mesmo salário. E outro lado continua casa alugado no fundo do, né? Tudo é decisão, né, Kobayashi? Tudo é decisão. Então, né? Esse, eu digo, né? Não só tempo, né? É dinheiro, atitude, tudo, obviamente. Mas esse aqui que faz a diferença da pessoa, né? Então, cada um tem, assim, valor da felicidade, como chama, né? É diferente. Aquele para ele, fundo do quintal, alugando minha água, bebendo, talvez feliz. Não dá pra gente medir isso, né? Medir, né? Mas, visão de fora, assim, um padrão, assim, tradicional. Da sociedade normal. Né? É totalmente diferente. Né? Talvez aquele, pode ser que ele sente feliz. Mas vive reclamando. Então, não deve estar sempre feliz. Né? Outro é feliz de verdade. Né? Então, se não estiver reclamando até, mas vive reclamando aqui. A grande diferença está no comportamento, né, Kobayashi? Né? Atitude que tem. Atitude. Né? Então, essa atitude é relacionada com o tempo. Né? Porque tempo é igual. Né? Inclusive, esse é o exemplo de 2 operadores. Salário inicial é igual. 2.000 e pouco. Né? Hoje, Uhum. né? E começou. Naquela época, nem 1.000. Né? Acho que 400, era 500, bem menos, era 400 reais. Isso, né? Por aí. E começou igual. Alguns anos depois, hoje, né? O cara mora no 400 metros quadrados, né? Numa casa, e o outro continua. E continua reclamando. Né? Então, né? Não mudou, né? Não mudou. Né? E o outro cresceu. Isso. Então, vendo esse tipo de coisa, né? Refletindo a minha vida, tenho mansão, mas tenho uma casa razoável para morar, tem carro, né? De ano, meus filhos estão crescendo, estão trabalhando direitinho, né? Com saúde. Mais do que isso, né? Eu não preciso de mansão para, né? 400 metros quadrados, né? Eu e minha mulher só, né? Para que 400 metros? Então, tendo uma casa razoável, já está bom, né? Mas já tem minha casa já tem 40 anos, né? Eu comprei 83, então já 40 anos, né? Então, está na hora de reformar. Então, reformar precisa, mas já está começando alguns pontos, já está. Então, vou reformar até morrer, né? Então, tá no plano. Isso. Tá no plano montado esse ano. Isso, né? E se entrar na casa de repouso, né? Aí vou alugar e esse aqui vai ajudar a sustentar. Né? Aí vai sobrar. Então, se sobrar, não importa que estou na casa de repouso, né? Eu vou viajar. Vai fazer vou festa. Conhecer isso, comer coisas diferentes, né? Então, então eu não tenho intenção de deixar um patrimônio enorme, apesar de só para me sustentar até morrer, né? Esse patrimônio tem, né? Então tem 4 casas, 4 móveis que aluga, não, 3 móveis que aluga, né? E mais aposentadoria, tudo. Esse já garantindo, independe do que acontecer. Isso já está até morrer. Se eu morrer, já morre tudo, né? Não tem mais nada. Então, né? Montei. Inclusive, esse entrar na área de consultoria também foi há 10 anos pensando, montando, comecei a fazer esse conteja, né? Como é que foi isso? Conta, é uma história bacana. Isso.
Primeiro começou quando eu estava na Furukawa, alguns clientes pediram palestra. Aí comecei a desenvolver esse, né? Porque fazer palestra, quando nasceu o TQR no Furukawa, né? Também engraçado, né? Esse TQR também, né? Bastante. Bastante engraçado. O que é o TQR? O pessoal entendeu o que era o TQR? Né? Esse grupo de T de treinamento, acho que, né? E Q de qualidade. E R de racionalização, né? E denominamos assim TQR. Aí, cara, o pessoal começou, tô quase na rua, né? Começou a pensar igual da empresa sem chefe, criar um lugar para encostar a gente. Isso. Aí começou a virar uma fofoca muito grande, mas formou um grupo de, né, pessoa treinar, né? E todo mês trocando, durante um mês não trabalhar. E só treinamento. Operadores, né? 20 e poucas pessoas, operadores, tirou da fábrica e colocou na sala de aula o dia inteiro, né? E durante um mês inteiro só treinando. Treinando ele. Teoria, práticas, né? E conceitual, tudo mês inteiro. E nessa época eu desenvolvi, mas é quando a primeira vez que começou a fazer aquilo, né? Nossa, quase que ia mijar, cagar, assim. Então, assim, nervoso, medo. Nunca tinha falado assim, né? Em público para muita gente. Falar no público. Nossa, sofri. É outro sofrimento. Esse é o segundo que é, depois de eu aprender português, né? Agora, aprender a falar no público. Nunca tinha, né? Chamou nossa equipe, né? Para eletricista, mecânico, falar isso já estava fácil. Assim. Agora, para falar, dar aula, palestra. Treinamento, aí, nossa, foi sofrido. Aí, não sei se comentei, eu não sabia como fazer. Aí, para aprender português, eu falei que, né, achei uma menina, e não sou uma menina, eu namorei algumas meninas para aprender. E quando eu comecei a aprender, para palestra, né, como que eu faço, que jeito que tem que falar, né, tudo isso tinha tudo dúvida. Aí, um dia, fui no centro, não sei o que tinha lá. Aí passei frente à Praça Oswaldo Cruz, que tem uma Igreja Universal, no outro lado, do 7 de setembro, né? Sim. Estava andando lá, acho que foi no 24 de maio, aí subindo aqui, até uma coisa assim. Aí estava gritando lá, né? Ué, o que é isso? Igreja Universal. Aí só curiosidade, entrei e o padre está falando. Aí pessoa chorando. Nossa, cantando assim. Assim que tem que falar. Tem que falar coisa de Deus, né? E tem que gritar. Tem que bater. Aí começou a passar aquele cestinha, colocar dinheiro, né? Não entendia nada aquilo, né? Aí todo mundo colocando 50, 100, né? Nota que tá dando. Aí, não sei, não tem jeito. Aí coloquei R$5, será, né? Aí, assistindo, pessoa desmaiando. Nossa, chegou a desmaiar. Então, assim, né? Assim que... Aí comecei a frequentar um pouco. Para aprender a falar. Aprender a falar. Começou olhando. Aí copiei um pouco desse, né? Aí a pessoa começou realmente... Aí que comecei... Às vezes tem que começar a falar, né? Depois começar a falar besteira também, mas palavrões, né? Mas eu não sabia muito de coisa de Deus, né? Então comecei a falar amor, sexo, né? Então, tipo assim... a gente precisa de fazer coisas com amor, né? Então, não faça como fazer sexo. Você sabe a diferença de fazer amor, fazer sexo, né? Dois casais estão fazendo sexo, transando. Você sabe identificar qual que é qual? Qual que está fazendo sexo, qual que está fazendo amor, né? Não sabe. Mas os dois, cada um que está fazendo sabe. Mas qual é a diferença de fazer sexo ou fazer amor?
qualidade é diferente, né? E aí vocês? Perguntava ao operador, né? Em vez de falar de Deus, que é igual a igreja universal, que né, fala Deus, não sei o que era que nem você fala, né, também, né? Mas eu não sei, eu nunca vi Bíblia. Né? Então usa esse tipo de exemplo, né? Que mais pessoa consegue entender comparação no dia a dia, isso, analogia, né? Não adianta vir aqui fazer sexo, né? Tem que fazer amor. Quando você pensa do outro, você está pensando no outro, não está pensando em você. Aí você, igual você está na piscina ou no tanque, você empurra a água, parece que você está dando, mas o mundo é fechado, né? Então quando você der, ele volta para você. Isso. Então esse é o exemplo que usa. Então você tem que primeiro aí aliás, a Bíblia fala, né? Não sei se Bíblia que eu virar ditado, dando que se recebe, né? Dando que se recebe. Isso. Senão você só quer puxar, foge. Você dando o que você recebe, dobro, né? Então esse tipo de exemplo que eu comecei a usar em vez de do Bíblia, que eu não sei muito, né? Mas então as pessoas começam a entender a importância. Começam a entender melhor, a importância, né? Absorver, e elas entendem que elas fazem parte disso. Porque se a pessoa não entende que faz parte do processo, ela não consegue fazer a coisa funcionar. Gente, no mundo do nosso ser humano, ele não vive, como minha mãe fala, né? Para fazer um arroz, tem várias pessoas envolvidas. Né? E nós não vivemos com só de arroz. Né? Nós temos que comer peixe, carne, que tudo, agricultores, não tem como ficar sozinho, né? Fazendeiro que cria gado, que gente chega aqui prato que então para criar um prato, muita coisa envolvida, centenas, milhares de pessoas envolvidas aqui, né? E você desperdiça isso. Então esse pensamento, você contribui um dia, né? Vai contribuir para alguém. Mas hoje, quando eu era criança, né? Tudo isso graças a Deus. Então, né? Minha mãe falava assim, ó, você não está vivo. Assim, não sei se é português certo, tá? Você está vivo apoiado por alguém. Tipo assim, ó, você está sendo abraçado. Qual a imagem que você tem? Alguém está abraçando, né? Em vez de colocar a palavra abraçado, colocar vida ou viver, como que ficaria? Está vivo, no sentido de viver. Está dentro, tá. Quando você colocar, eu estou sendo abraçado. Então, envolvido. Então, isso, alguém está me abraçado. Me envolvendo. Então, agora, em vez de colocar a palavra abraçar, né? Estou sendo abraçado. Estou bebido. Estou sendo bebido. Tipo assim. Estou sendo absorvido. Absorvido, não. No sentido de alguém está deixando você viver. Envolvendo e como se você estivesse dentro de um núcleo, dentro de um... Você está dentro da piscina. Isso. Dentro da piscina. Envolvido pela água. Esse sentido que... E está todo mundo interligado. Então você não está apenas... sua força que está vivendo. Você está apoiado para você esteja vivo. Este ensinamento. Apoiado e apoiando. Mas quando eu era criança, só apoiado. Você está vivo. Né? Mesmo assim, mesmo hoje, estou sendo sustentado. E sustentado. Ser vivo. Entende? Esse pensamento que eu sempre tive. E dentro das empresas, né, Koba? Qual o percentual, estatisticamente falando, das pessoas que conseguem assimilar isso? A gente consegue ter uma ideia do mais comum, assim? Quando a gente começa, falando de número, né? Quando a gente começa, acho que talvez 5 ou 10% da pessoa que consegue assimilar no início. 5 a 10%. 5 a 10%. E
que nem essa empresa. Demorei 5 anos, mas já chega a 50% de pessoa. Metade da pessoa que eu trabalhei já começou. 5 anos? 5 anos. 4 ou 5 anos. Eu estou em Santa Catarina também, fábrica de fogão, né? Eu fui 5 anos. Fortaleza também, 4 ou 5 anos. Depois disso, talvez metade da pessoa que envolvi assume e toca. Porque daí acaba não é contaminando, né? Contagiando. Acho que, né? É o contagio, né? Você acaba contagiando as pessoas e elas começam a entender e aí vão no fluxo. Mas até chegar aí é nadar contra a corrente, né? Então, né? Como diz, né? O ser humano não que é influenciado pela cultura apenas, né? Mas aquele que você, pessoa que você acredita, né? Confia. Que é um exemplo que te influencia. Né? Então eu sempre falo, né? No mundo não existe pessoa que não presta. Que budista ensina assim. Não é que existe pessoa que não presta. Existe pessoa que pensa que não presta. Dá para entender? Não existe pessoa que não presta. Ela pensa que não presta e age como tal. Isso. Ela decide agir assim. Então, né? Não é ele que está. Eu que penso que ele não presta. Mas não é ele que não presta. Existe pessoa que pensa que ele não presta. Então, uma coisa mais restrita. Então, né? Uhum. Não pode pensar uma forma assim diferenciado dessa forma. Então, sempre às vezes usa esse exemplo, né? Conta a história, né? Um pouquinho feio, mas pouquinho feio. Ser humano é, entre aspas, todo mundo é importante. Conta a história. Um dia Deus, né, chamou todos órgãos do ser humano. Né? Sim. Isso, de cabeça, coração, fígado, né? E tudo. Aí Deus perguntou para todos os órgãos do humano, né? Aí perguntou: quem de vocês que mais importante acha? Deus perguntou. Aí coração levantou a mão. Senhor, coração é mais importante. Se o coração parar, a gente morre. Eu já sei até onde vai dar isso. Aí outro, cérebro, né? Não. Se não tiver cérebro, ser humano não funciona. Aí, estômago. Não, estômago, que senão não sei o quê. E assim vai falando, né? Mais importante. Aí no último, com aquele cu, apareceu, né? Senhor Deus, acho que cu é mais importante. Aí todo mundo deu risada, né? Toma no cu, vai embora, né? Aí cu voltou, chamamos nós de cu que não presta. Então vamos fazer greve. E assim, cu entrou, fechou o cu. Aí, primeiro dia, não aconteceu nada. Segundo dia, nada. Terceiro, quarto, quinto. Quando chegou o 7º dia, ninguém aguentou mais. Deus, o cu é mais importante. Né? Então, conta a história. Assim, mais ou menos, né? Então, ser humano é mais ou menos igual. Parece aquele que parece não presta. Parece que não tem importância. Não tem importância. Mas tudo que aqui na vida que nós existimos, né? Como diz, né? A cadeia alimentar já viu? Ouviu falar, né? Qualquer espécie no meio rompe a cadeia. Morre tudo. Então, existe esse sentido. Nosso corpo, órgão, nós tem saúde. Qualquer órgão tiver romper, a gente morre. Né? Aquele rim que seja, qualquer um que não... Pode ser cabeça de aço, coração de aço,
não importa, né? Tudo perfeito. E apenas um órgão, Se falhar, falha falha o resto. o resto. Empresa é mesmo, sociedade é mesmo, né? Então, não existe nada que não presta. Existe apenas pessoa que pensa que não presta. Apenas isso. Na verdade, não é que muitas vezes a gente não sabe valorizar. Então, é esse tipo de coisas que a gente aprende, né, ao longo da vida, que realmente, quando a gente trabalha dentro de fábrica, principalmente, né, um critica de outro, um despreza de outro, né, desvaloriza de outro. Eu faço, mas ele não vai. Aí conta, de vez em quando, conta a história desse cu, né, e a gente reflete. Você compara com cu com gente? Não é isso. Mas apenas uma analogia. Que, né, gente, nossa saúde, se cu fechar, estou morto. Né? Então, não despreza. Tudo sem utilidade na vida. Né? Então, ser humano é igual. Não existe um mais importante que o mais outro. importante que o outro. Ser humano. Todo mundo faz parte do processo. Tudo é questão de educação, dedicação e desenvolvimento. Né? Então, sempre no consultoria, antes de falar qualquer técnica, tem que começar mostrando a importância de cada um. Se o senhor fosse deixar assim um recado, um aprendizado para a gente encerrar, assim, o que o senhor fala? Né, a gente hoje farta um pouco esse prática, ou tem essa palavra gratidão. Gratidão. Isso. Não simplesmente agradecer. Mas prática de gratidão. Qual é a diferença de só falar e praticar na sua visão? Nós já ouvi falar males que vêm para o bem. Às vezes, na nossa vida, visão, coisa ruim. Mas aquele coisa ruim, muitas vezes torna o bem. Entende? Deus escreve certo, as linhas tortas que chama. A Bíblia tem um versículo que diz que em todo tempo eu preciso ser grato, em todo tempo eu agradeço, em todo tempo eu vejo coisas boas, por mais críticas e ruins que elas sejam. Isso. Né? Seja grato em todo instante. Todo instante. Independente da situação. Isso. Bateu o carro, ou, né, ficou doente. Sou grato. Sou grato. Estou vivo. Né? Estou respirando. É uma situação. Uma situação. Não é uma posição. Não é posição. Então, muitas vezes, né, essa situação que é engraçado, que eu sinto a diferença aqui. Eu sou casado. Quando fala eu sou casado, algo fixo já, né? Agora, estou viajando. Uma coisa passageira. Agora, esse casamento também, algo fixo? Entende? Então, essa diferença que eu penso um pouco diferente do cultura, modo de pensar. Nada existe permanente. Então, é certo falar eu sou casado. Não é situacional? Esse casamento também? Ele é. Até que a morte me separe. Isso, morte ele separe, existe. Né? Então, ele é fixo até que isso aconteça. A Buda, a fala, é tudo situacional. Não existe nada permanente. Nosso corpo, casamento, tudo, ao longo do tempo, todo esse prédio, parece coisa permanente, né? Mas vai durar 1000 anos? Não. Todo dia degradando. Até daqui a pouco ele não tem nada. Não tem nada. Então, né? Hoje estou aqui, independente da situação, tem que agradecer.
Esta é gratidão. Entende? Que a gente, às vezes, olho preto, olho branco, olho vermelho, né? Situação, né? E quando olha preto, a gente chora. Quando olha branco, a gente alegre. E quando é amarelo, não sei o quê, né? A gente muda, assim... A emoção. Emoção. Mas gratidão, não sei se é assim. Não pode mudar, né? Independe de situação. Então, esse acho que é a palavra que eu mais gosto. Entende? Ser grato. Budista, que eu sou budista, né, entre aspas, né, de certa forma. Então, que ensina e todo dia rezo. De manhã, quando acordar, antes de qualquer coisa, eu rezo. E antes de dormir, eu rezo. Durante meia hora, exatamente 45 minutos, rezo uma oração. Tempo e acordar e dormir. E agradecendo, independente de passou hoje bem ou mal, eu agradeço que estou vivo, estou respirando, né? Estou com saúde. Esta gratidão que eu vejo muito pouco nos brasileiros, entende? Então, este ponto que realmente se tivesse o povo brasileiro, se tivesse esse sentimento de gratidão, talvez este país estaria em outro mundo, né? Apesar de eu gosto desse país, né, alegria, né? Muitas vezes a pergunta quer voltar para o Japão. Até hoje eu não tenho este sentimento de volta. Eu quero voltar. Entende? Eu volto lá porque meus irmãos, minha família mora lá, né? Então visitar e agora já minha mãe, meu pai faleceu e o túmulo da minha mãe já foi, mas o túmulo do meu pai ainda não foi, né? Então este ano, final do ano, pretendo ir já. Então já planejei tudo isso, né? Já guardei dinheiro e já planejando para ir. Mas esse sentimento de gratidão que queria deixar como jovem, né? Independente da situação. Tudo é como que fala? Adubo seria da gente. A gratidão. Gratidão. Entende? Talvez ainda tem tempo. Tem, a gente pode falar até amanhã, Kobayashi. Para o último, né? Esse gratidão, que primeiro instante pensei que é inferno. Tipo assim, ó, depois de casado com minha esposa, mais ou menos 15 anos. Acho que qualquer casal, não. A maioria do casal, depois de 10, 15 anos, vira rotina, né? E relacionamento fica muito... mais complicado. E, falando a verdade, né? Nós chegamos a brigar fisicamente já. Não só falando de boca a boca. E fisicamente um bater do outro. Frente a meus filhos chorando, né? Nossa, é inferno. Aí, nessa assim, situação que estava lá, né? Houve assalto quando eu cheguei de Furukawa, buzinei para minha mulher abrir o portão. Em vez de minha mulher abrir, meu filho vinha abrir o portão. Aí 2 rapazes chegou com pistola na minha cabeça. Sai daí, japonês. Ele levou meu carro que no mesmo ano que comprei, fevereiro, março e agosto, setembro, 6 meses depois, acho que. Quanto que eu tinha? E 2 rapazes chegou, levou meu carro. E foi assaltar Campo Largo, supermercado e farmácia, e com tiroteio com polícia. E meu carro, quando voltou, tudo furado já. Esse dedo de esse como chama? Polegar. Entrava nos buracos de buraco bala. do bala. E quando minha mulher olhou isso aqui,
vou bem, não vou ficar aqui não. E se mandou para o Japão trabalhar. Porque ele pediu para nós vamos mudar para o Japão. Mas espera aí. Nós vamos lá e daí o que nós vamos fazer? Não, vamos trabalhar. Não, primeiro você vai lá, se gostar, eu vou depois. Aí minha mulher, sozinha, deixou 2 filhos. Tinha um filho de 2 anos e 6 anos de minha filha. Aí passou o tempo, minha filha pediu para ligar para minha mulher. Pai, liga para... 6 anos, tá, menina? Pai, liga para a mãe. Aí ligou, começou a falar com minha esposa, né? Mãe, volta. Mãe, volta. Mãe, volta. E repetindo. Uns 10, 15 minutos repetindo. Mãe, volta. Mãe, volta. Aí, não sei o que passou na cabeça da minha esposa. Isso foi setembro, acho que outubro, agosto, setembro do ano seguinte, né? E minha esposa voltou. Aí quando voltou, acho que ela também sentiu, né? Eu também senti falta dela. Quando voltou, mudou tudo. Mudou tudo. Então hoje, depois que isso, né? Até hoje, nós já bebemos todo dia quase lua de mel, todo dia. Né? Desde aquela época. Então o assalto acabou gerando tudo. Acabou gerando, consertou nosso casamento. Entende? Aí que eu tenho certeza que... Não só isso, tá? Tem outros fatos. Dou exemplo que, se tiver tempo, eu contaria, mas que eu acredito a Deus. De verdade. Até então, como meu pai, padre, assim, tipo assim, né? Então, a gente acredita. Mas ainda, né? Jovem, né? Que nem para ele, né? Acredita a Deus. Acredita, mas tudo boca para fora, tipo assim, né? Mas de sentir mesmo carne, de sangue mesmo, é de partir daquilo que Deus existe. Entende? Deus se escrever certo, a linha torta. Então aquele chegava a brigar, pegar cabelo e puxar cabelo e bater do outro. Quando voltou, tudo certo. Voltou naturalmente um casal de lua de mel. Tipo assim. E já foram alguns anos, né, Koba? Tá, então, né? Eu acredito nesse ponto, né? Nada por acaso. Então, agradeça. Tudo que acontece na vida tem que ter agradecer, gratidão. Essa é a palavra, né? E acreditar à frente, não olhar para trás, né? Acho que olhar à frente. Se você acreditar, a frente está aberta. Então, por isso que eu monto assim planejamento, né? E pensar só na frente. Não adianta olhar para trás. Que foi, né? Já foi. Isso. Então, já montei plano. Já mostrei para filhos. Vou fazer assim. Então, não espera herança nada. Eu vou gastar tudo. Né? Vou se virar aí. É tipo assim, né? Então, quanto gasta? Casa de repouso. Entrando 85 anos, até morrer, né? 15 anos, né? Multipliquei. Hoje, pesquisei o preço, né? Perto da minha casa tem 1, 2, 3, 4, uma meia dúzia de casa de repouso. Entre 3 a 5 mil por mês. Por pessoa. Por pessoa. Um casal dá 10 mil. Né? Por mês. No mínimo. Mas eu não quero esse nível. Eu quero mais. Melhor. Então, pelo menos 8 mil para cada pessoa. Se 8 mil por pessoa, esse 20 anos para viver, 20 vezes 240 vezes 16. 16. Alguns milhões. Né? Então, tá tudo construído. Construído. Né? Então, não vou incomodar vocês. Mas também não me incomode. Tá certo, Koba. Então, já genro e
dois já tá sabendo. Tá tudo certo. Tudo fechado. Caminhado. E falando em gratidão, Kobayashi, então eu tenho que te agradecer por você estar aqui com a gente. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Tá? Estamos encerrando aqui. Tá. Foi muito bom. Para alguém que é ouvindo esse, né? Sim. Podcast e pensar. Pensa nisso. Isso. Vida, Pense né? nisso. Pensa na sua vida. Alguém pode ser ajudando. Ajudando. Né? Muito obrigado, Koba. Nada. Valeu. Muito obrigado. Estamos encerrando e até a próxima aí, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.